paradigma, ele pode paralisar o seu artesanato. Esses dias eu li um comentário em um vídeo que eu fiz que me deixou intrigada. O comentário dizia o seguinte, que as pessoas não dão valor no artesanato no Brasil, que não dão valor ao fusen. E eu confesso que isso é uma coisa que me deixa intrigada. E isso é uma coisa que eu sempre escuto. E eu confesso que em determinado momento da minha vida eu quase pendi para esse lado e quase acreditei nesse paradigma. Eu sou Gisele Rosa e eu ensino as pessoas a confeccionarem peças exclusivas com a garrafa de vidro. E para a gente entrar nesse contexto, eu quero contar uma história para vocês. Teve uma época que a gente precisava muito vender as nossas peças. E a gente resolveu vender as nossas peças em frente a uma igreja. Eu pensei, bom, essa igreja tem muita gente, né? Essa é uma igreja aqui da região que lota de gente, de jovens, de todo tipo de pessoas de todas as idades. E aí eu tive a brilhante ideia de vender lá na frente, né? Porque eu pensei, com esse tanto de gente, impossível que a gente não consiga vender pelo menos uma peça, né? Bom, e lá fomos nós, né? Arrumamos uma mesa, colocamos uma toalha bem legal, bem bonita, colocamos as peças em cima e esperamos acabar a cerimônia que estava tendo na igreja para os clientes chegarem, né? Bom, e aí ficamos lá esperando. Bom, acabou a cerimônia da igreja, aquele monte de gente e ninguém chegava perto da onde a gente estava, com exceção dos amigos nossos que fazem parte dessa igreja e que incentivou a gente a estar lá, né? E tá. Mas a esperança é a última que morre. De repente, né, chega uma moça que ela já conhecia um pouco do nosso trabalho, e aí ela começou a ver as peças e tudo mais. E aí, falei, nossa, vamos fazer nossa primeira venda, né? Vendendo um colar já tá bom, já vou sair daqui feliz. E a moça falou, não, eu só tô dando uma olhadinha, não vou comprar nada. Mas, né, falei, bom, quem sabe, né, ela se encanta por alguma coisa e compra. E ela pegou na mão uma pulseira parecida com essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Era parecida com essa aqui. E vocês que estão, né, que trabalham com o fusen, que têm uma ideia do que é, né, fazer uma peça de vidro, você sabe que dá um pouquinho de trabalho fazer uma peça como essa aqui, porque a gente tem que fazer todo esse trabalho aqui, esse furo aqui, né, e depois dar o acabamento. E por ela ter esse formato aqui, ó, ela é uma peça, digamos que um pouco frágil. Então, se ela cair, por exemplo, no chão de madeira, ela não vai quebrar. Mas, onde a gente estava na calçada, né? E por azar, essa moça derrubou essa peça no chão. Conclusão, nós ficamos com prejuízo porque a peça quebrou. E claro que a gente não teve coragem de cobrar, né, a peça, a pulseira dela. E nós saímos no prejuízo de lá. E frustrados, né, porque aquele monte de gente, a gente não conseguiu vender nada. Mal as pessoas olhavam pra gente, olhavam para as coisas que a gente estava ali mostrando. Inclusive, essa moça, ela ficou com o meu contato, né? Ela pegou o meu contato porque disse que ia comprar alguma coisa futuramente e tal. Mas, então, um belo dia eu recebi uma mensagem dela, que ela estava perguntando o preço de uma peça. E aí eu passei o preço da peça. E aí ela fez a seguinte pergunta, nossa, eu não entendo por que o artesanato é tão caro. Então foi a deixa que eu tive para também meio que não me vingar, mas para falar algumas coisas a respeito do que eu penso sobre o artesanato e sobre o que é caro, o que não é caro, né? Bom, enfim, ela mal me respondeu e vida que seguiu, né? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é sobre 2 pontos. Ambiente e paradigma. Então, gente, sobre ambiente, é claro que eu estava num ambiente errado, né? Eu tinha uma boa vontade de vender, mas imagina, vender colar, acessórios, pulseira em frente à igreja, né? Se fosse, por exemplo, camisetas, escrito alguma frase da Bíblia, de Deus, ou
crucifixos, né, dependendo da igreja, né, crucifixo, terço, essas coisas, aí sim eu estaria no ambiente certo. Mas vendendo colares, pulseiras, esse tipo de acessório não era o ambiente certo. É óbvio que eu não ia conseguir, né, a não ser que eu tivesse muita sorte, vender alguma coisa lá. Não era porque ela tinha um monte de pessoas que frequentavam a igreja, que na hora que saísse aquele monte de gente, né, nossa, ia vir todo mundo ali na minha barraquinha, na minha mesa ver. E de quebra ainda levei o Evandro junto comigo. Ele não queria ir, mas eu falei, não, vamos que a gente vai vender. Então, gente, não adianta a gente ter boa vontade de vender, mas não conhecer o nosso cliente ideal, tá? E como que a gente conhece os nossos clientes ideais? E para a gente conhecer o nosso cliente ideal, a gente tem que estudar os nossos clientes, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas que você tem que saber para você começar a conhecer o seu cliente ideal. E é claro que à medida que vai passando o tempo, esse conhecimento ele vai mudando também. Então não é uma coisa estática, a gente sempre vai estar mudando. Então uma das coisas que você precisa saber para conhecer o seu cliente ideal é que lugares ele frequenta. Ele prefere restaurante ou ele prefere uma lanchonete? Temos que saber também a idade do nosso cliente ideal, porque a comunicação é diferente. Quando eu falo com uma criança, é diferente quando eu falo com um adulto. Quando eu falo com uma pessoa de 18 anos, é diferente de falar com uma pessoa de 25, 30 anos. Então, por isso é importante a gente saber a idade do nosso cliente ideal. Quais são os valores humanos que o nosso cliente ideal tem? Ele tem esses valores claros na mente dele? E eu vou te dar um exemplo. Digamos que o seu cliente vai comprar uma calça jeans. Antes dele comprar essa calça jeans, ele pensa na lavagem, quantos litros de água foi usado para lavar essa calça jeans ou não? Ele usa calça jeans? Eu não sei se você sabe, mas só a título de curiosidade para você ficar sabendo, para se confeccionar uma calça jeans, é utilizado só no plantio de algodão aproximadamente 4.000 litros de água, 127 litros na tecelagem, 362 nas fases de lavanderia e confecção e uma média de 460 litros na lavagem caseira, né? Depois que a gente adquiriu a peça, que a gente utiliza essa quantidade de água para lavar uma calça jeans. Então, tem alguns clientes que já pensam nisso, no processo, na história por trás daquela peça. Talvez você pode falar assim, Gisele, nossa, mas você está exagerando. Gente, não é exagero. Cada vez mais as pessoas estão mais conscientes e preocupadas com o meio ambiente, com as pessoas. Quem fez, por exemplo, essa camiseta? Ela ganhou por isso? O valor que ela ganhou foi justo ao trabalho que ela teve para confeccionar essa camiseta? O tempo que ela se dedicou para confeccionar essa camiseta? Então, qual é a história por trás de cada peça, né? Tem algumas pessoas, sim, que se preocupam e querem saber dessa história. E se você está ligado nesse movimento, com certeza você vai se sair na frente a hora que essa tendência explodir por aí. Ou seja, de que forma que eu estou me comunicando com esses clientes que têm os valores humanos bem claro na sua mente? Parece ser muita coisa, né? Às vezes você pode achar até que eu estou exagerando, mas para cada tipo de cliente é uma comunicação diferente. Quando eu falo que esse colar, por exemplo, é feito com a reciclagem artística da garrafa de vidro, tem pessoas que vão me falar, legal, esta com certeza não é a minha cliente. Agora, tem pessoas que eu falo, esse colar é feito com a reciclagem da garrafa de vidro. E a pessoa olha para mim, olha para o colar e fala, não acredito, é sério? Reciclagem de garrafa de vidro? Ela já vai fazer todo um link na cabeça dela. Garrafa de vidro,
reciclagem, meio ambiente, exclusividade, sustentabilidade. Essa com certeza é a minha cliente ideal. Ela já entendeu todo o valor que tem por trás de cada peça. E é claro, se eu conhecer todas as características, do meu cliente ideal, eu vou saber onde encontrá-lo. Eu vou saber que não é no meio de uma multidão de pessoas que acabaram de sair da igreja que eu vou conseguir vender as minhas peças. Entende? Bom, então eu vou anotar aqui para ficar mais claro da gente gravar. Então, lugares que eles frequentam, idade. E dentro de valores humanos, eu tenho que saber se esses valores humanos é claro para eles mesmos. Porque às vezes a pessoa tem um valor dentro dela, mas nem ela sabe que ela tem esse valor. E aí talvez já seja uma maneira de você conseguir comunicar com o seu cliente. Trazer aquele valor que está lá dentro dele para fora, entendeu? Então aqui, vou colocar aqui. É claro para ele? Ou seja, todos nós temos os valores humanos, mas é claro para mim esse valor que eu tenho? É claro para o seu cliente? Então aqui é alguns tópicos, tá? Para você começar a conhecer o seu cliente ideal. É claro que isso aqui é uma síntese, Tem muito mais outras coisas que você pode ir pesquisando ao longo do seu projeto, ao longo do seu planejamento, tá bom? Bom, então eu falei que tinham 2 pontos que movimentam, que mobilizam essa frase, de que o artesanato no Brasil não tem valor, que o Fusen não tem valor. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês e o segundo é o paradigma. Mas Gisele, o que é esse tal de paradigma? Paradigma é uma crença, é algo que você acredita, que você não questiona, você simplesmente aceita como verdade absoluta. Se você faz parte, ou se você conhece alguém que faz parte desse time que fala que artesanato no Brasil não é valorizado, eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra da primeira vez que você ouviu essa frase? Artesanato no Brasil não é valorizado? Quando foi que você resolveu aceitar essa frase como verdade absoluta, sem ao menos questionar? Você se lembra? Ou essa frase faz parte de uma verdade coletiva que foi se passando de geração em geração, de pessoas para pessoas, se propagando sem nenhum questionamento? Não sei se você já ouviu essa frase, mas até há um tempo atrás, quando eu era criança, eu sempre escutava minha mãe falar que se eu tomar leite com manga fazia mal, Esse paradigma já foi quebrado, todos nós já sabemos que essa história veio por conta do pessoal lá de antigamente, não sei a história exatamente, mas que os fazendeiros falavam isso para os escravos, para eles não beberem leite, só comer as mangas, Mal eles sabiam que a manga é bem melhor que o leite, mas enfim. Então, isso aí já foi quebrado. Mas os paradigmas, eles existem ainda até hoje, em todos os setores da nossa vida, Então, antes da gente aceitar uma verdade, alguma frase ou alguma coisa que a gente vê como verdade absoluta, a gente tem que se questionar. Será que isso que eu estou ouvindo, ou será que isso que a pessoa está me falando é realmente verdade? Porque, gente, por mais que determinadas coisas não sejam verdade, a partir do momento que eu acredito que aquilo é verdade, vai acabar sendo verdade para minha vida, tá? Eu sempre falo, já falei algumas vezes, tipo aquele tipo de pessoa que fala sobre assalto, por exemplo, Um exemplo. São Paulo é perigoso, ou o bairro que eu moro, eu vivo sendo assaltado, fulano foi assaltado, não sei quem foi assaltado. Se você entra nessa energia, o que vai acontecer? Você vai acabar sendo assaltado, Então, cuidado com as coisas que você se permite ouvir. Então, uma dica para você, artesão, fusinista, questione mais as coisas que você escuta por aí, as coisas que você lê, se prenda a histórias que deram certo. A maioria dos grandes empresários, eles começaram pequeno.
É claro que eles tinham seus planejamentos, as suas estratégias, né? Mas o fato é que eles não deixaram o paradigma paralisá-los, né? Eles não deixaram, eles persistiram. Ah, Gisele, mas eu não conheço ninguém, nenhum artesão que deu certo, que persistiu, que tá ganhando um bom dinheiro com isso. Gente, pesquisa no Google, tá? Só você pesquisar que você vai encontrar com certeza várias histórias que pode te motivar e te inspirar. Então, cuidado com as frases, com as palavras de algumas pessoas que você escuta e aceita como verdade absoluta para sua vida. E geralmente essas frases a gente escuta de pessoas próximas da gente, parentes ou algum amigo que a gente gosta muito, sabe? Que são aqueles tipo de pessoa, sabe aqueles amigos que entra na casa da gente sem pedir licença? Então, geralmente essas frases vêm dessas pessoas. É claro que elas não fazem, né, querendo atrapalhar ou querendo prejudicar a gente, né? Mas elas fazem no intuito de ajudar, mas acaba prejudicando. Então, gente, você que faz parte desse time de artesanato, de artesão, de fuzinista, né? Vamos se unir, vamos se ajudar, né? Vamos fazer um time de mastermind, né? Vamos crescer a nossa mentalidade, vamos ajudar uns aos outros para que a gente consiga juntos crescermos, né? Ainda mais com tudo que está acontecendo, é um ótimo momento para a gente se ajudar. Então, toda vez que vinha essa frase negativa na sua cabeça de que artesanato no Brasil não é valorizado, tá? Depois que você pesquisou lá no Google alguém que conseguiu, né, trabalhar, viver de artesanato, você lembra dessa pessoa para você se inspirar. Aí você pode me falar o seguinte: ah, Gisele, mas inspiração não paga boleto, não paga conta. Sim, não paga boleto, não paga conta, mas te dá energia, motivação, ideias para você implementar no seu negócio. Então, vou anotar aqui para você gravar na sua mente que paradigma é uma crença. Então, uma crença, uma verdade absoluta, tá? Então, parece fácil, mas Gisele, então é só eu mudar a minha mentalidade, né, que vai dar certo. Mudar a mentalidade, gente, não é tão fácil assim. Tudo é estratégia, tudo é planejamento, né? Parece uma coisa boba, mas o que eu tô falando para você é pesquisar, né, no Google alguma coisa, alguma história de pessoas que sobrevivem, que vivem de artesanato, que conseguiu, que começou do nada e hoje ela consegue sobreviver do artesanato. É meio que você mudar a chave. Toda vez que você tiver um pensamento negativo a respeito do artesanato, você lembra dessa história, tá? Tem um pensamento negativo, lembro de uma história, de um case de sucesso de alguém que deu certo, tá? Então, você mudar o paradigma é uma questão de treino, tá? De práticas, de técnicas para você substituir essa crença negativa por uma outra crença positiva, tá bom? Então, não sei se ficou claro, eu quis tentar ajudar, né, dessa forma, mostrando para você que tudo é possível se a gente acreditar e correr atrás, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Se você também tiver alguma ideia de vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Grande beijo e até a próxima!